Bom, lembrando novamente que nós estamos aqui reunidos para resolver a prova azul do Enem. Vamos chamar agora à mesa o professor de literatura aqui do Instituto Enfio, o magnífico professor Osmar, que vai estar comentando agora questões da habilidade 3, as questões 11, 24 e 61 da prova azul. Boa noite, Osmar. Boa noite, Tony. Os alunos que fizeram as aulas, o curso do Enem, ao longo desses dias aí, não tiveram dificuldades. A questão número 11 é um texto do Ferreira Goulart, poeta contemporâneo, falando do açúcar, envolvendo a docilidade do açúcar. E ao terminar de ler o texto, o aluno percebeu que é uma pergunta aí sobre uma figura de linguagem, antítese, que foi uma figura bastante comentada entre as antíteses, paradoxos, oxímoros. Então, o que se pede aí em cima do texto? A antítese, que configurou a linguagem de divisão social do trabalho da sociedade brasileira, é expressa poeticamente da oposição entre a doçura do branco e o açúcar. Lembrar que a vida do operário brasileiro, principalmente do operário da cana-de-açúcar, o cortador de cana, é uma vida bastante árdua. Quer saber onde é que a alternativa contraria aquilo que está no texto? O texto fala da docilidade do açúcar. Qual é a alternativa para contrariar isso? Então, só pode ser rigorosamente da letra A. E o que está escrito na letra E? O trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras, que é um trabalho duro, um trabalho amargo, contrariando a docilidade do açúcar. Portanto, a resposta correta da questão 11 da prova azul só pode ser letra E. A antítese, colocação de elementos contrários àquilo que está no texto. Portanto, o aluno viu falar disso bastantes vezes e, consequentemente, não teve dificuldade em achar a resposta. Depois nós vamos encontrar na questão número 24 da prova azul, o primeiro texto é o Canto do Guerreiro de Gonçalves Dias. Qual é a visão que o aluno, que o menino do colegial tem sobre o índio do romantismo? É a visão idealizada, é o índio grandioso, é o herói, é o cavaleiro medieval reproduzido pelos nossos grandes romancistas. O texto 2 é sobre Macunaíma. Todo mundo sabe, quem estudou um pouco lembra, que Macunaíma é a visão do índio caricaturado, é o índio malandro, é o índio com os seus processos de aculturação ao longo da nossa história. Portanto, olhando os dois textos, lembrar que o primeiro texto é a idealização do índio e o segundo texto é o índio caricaturado. Aí você tem lá várias alternativas e aí você pergunta aí, a letra C, as perguntas, quem há com eu, texto 1, e quem podia saber do herói, esse herói aqui, na realidade, é a maneira de Barnabé se referir unicamente ao Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, o herói de nossa gente. O herói quer dizer aquele que não tem uma formação própria, que não tem uma cultura própria, que não tem uma religião própria, assim por diante. Expressa diferentes visões da realidade indígena brasileira. Qualquer menino que lê o primeiro texto, verificou. O primeiro texto é romântico, é o índio idealizado. O segundo texto é o texto romântico, é o texto modernista, portanto, é o índio caricaturado. Portanto, a resposta correta é a letra C da questão 24. Indo à questão 61 da nossa prova, o que nós observamos? Encontramos um texto do Graciliano Ramos, Vidas Secas, o conhecidíssimo Fabiano. Todos nós falamos disso muitas vezes durante as aulas. O aluno se lembra que Fabiano é o exemplo daquilo que, na realidade, tem mais de triste do país, o homem analfabeto, inculto, o problema da linguagem. E aí vi um comentário sobre isso, que enquanto Graciliano Ramos é rigorosamente culto, clássico, nós vamos encontrar, na realidade, uma diferença muito grande entre ele e o personagem. Consequentemente, há uma distância entre ambos. E o que nós vamos observar? Aí, a pergunta sobre os dois textos. A partir do texto de Vidas Secas, texto 1, e das informações do texto 2 relativas às concepções artísticas do romance social de 30, vale as seguintes afirmativas. Lembrar, 30 a 45 é o período da ditadura Vargas, é o período em que o homem sofre uma profunda restrição quanto aos seus direitos. Então, vejamos, aí está número 1. O pobre, antes tratado de forma exótica e folclórica pelo regionalismo pitoresco, transforma-se em protagonista privilegiado do romance social de 30. Isso é perfeitamente correto. Esse homem do século XIX, que era idealizado, vide Alencar, aqui ele se torna um homem rigorosamente dentro de uma realidade nacional, a literatura enganjada. 2. A incorporação do pobre e de outros marginalizados indica a tendência da ficção brasileira da década de 30 de tentar superar a grande distância intelectual e as camadas populares. Também é correto. Os grandes autores da década de 30 trazem para a literatura
os grandes problemas sociais do Brasil. E número 3, Graciano Ramos e os demais autores da década de 30 conseguiram, com suas obras, modificar a posição social do sertanejo. Modificar a posição social do sertanejo, eles poderiam modificar a posição do sertanejo na literatura social, não, ele continua pobre e miserável do mesmo jeito. Portanto, a resposta correta é letra D. 1 e 2 estão corretos, certo? Isso. Eu volto daqui a pouco com outras questões. Obrigado, Tony.